Orando com o santo do dia 2 de abril, celebramos hoje São Francisco de Paula, um grande santo. 5 são os santos mais conhecidos de nome Francisco. Primeiro, no tempo e por celebridade, é São Francisco de Assis, o santo das chagas. Vem cronologicamente São Francisco de Paula, o eremita e taumaturgo calabrês, São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, São Francisco Borgia, o príncipe que se fez jesuíta, ao nome do qual está ligada a cidade de São Borja, e São Francisco de Sales, o santo da doçura. Hoje, 2 de abril, celebra-se a festa litúrgica de São Francisco de Paula, o santo da mais rigorosa penitência. Nascido em 1416, aliás, ele nasceu em Paula, hoje província de Cosenza, na Itália, em 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais confiaram a intercessão de São Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança teria que usar o hábito durante 1 ano. E assim aconteceu, ele ficou curado e ele então cumpriu o voto. Tendo cumprido o voto, ele entrou no convento de São Marcos, em Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos, e ali manifestou imediatamente fortes dons de piedade e inclinação à oração e à vida religiosa. Ao término de sua permanência no convento, fez uma peregrinação com seus pais em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Este foi o primeiro indício de seu espírito reformador. E ele ficou profundamente tocado com a vida de São Bento, em Monte Cassino, e voltando para Paula, ele iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível na propriedade da família. Foi uma gruta onde ele ali se isolou para viver a vida eremítica. De fato, desde muito cedo, já com os seus 14 anos, 15 anos, ele começou essa experiência. Numa gruta solitária, levava a vida de duras penitências e de muita oração. Vestido com simples hábito, um saial de eremita, cingido por uma corda rude, completamente só, alimentava-se de raízes e frutas silvestres, assim ficando por 5 anos. Mas o acaso prejudicou a vida solitária de São Francisco. Cães de um caçador deram na gruta onde vivia e atraíram para lá seu dono. A gruta tornou-se desde então um ponto de convergência de muitas pessoas que procuravam os conselhos do eremita. Tinha 19 anos quando a luz de sua santidade foi colocada no candeeiro. Perto da gruta surgiram paulatinamente outras cabanas para abrigar seguidores de Francisco. Estava assim lançada à terra a semente que ia desabrochar na congregação dos mínimos de São Francisco de Paula. Embora a austeridade e humildade fossem sempre distintivo dos mínimos, o lema deixado pelo fundador foi Caritas, caridade, porque essa foi uma revelação que ele teve, que o Senhor deu a ele, caridade.
E este é o traço mais marcante da santidade de São Francisco de Paula: unir a austeridade pessoal à ilimitada caridade para com o próximo. Os eremitas dedicavam-se também ao apostolado entre as pessoas simples e exploradas da região da Calábria. Conta-se que certa vez apresentou-se ao prepotente rei de Nápoles a fim de proteger os direitos dos pobres camponeses oprimidos. O rei, no intuito de cativar-lhe o favor, presenteou-o com uma bolsa de moedas de ouro. O santo tomou uma destas moedas e quebrou com os dedos e mostrou ao rei os dedos ensanguentados, dizendo: é o sangue dos vossos súditos, quebrada vingança a Deus. A fama de santidade de São Francisco, que não era só realmente fama, realmente os milagres acompanhavam a vida de São Francisco de Sales. Tem algumas, Francisco de Sales não, Francisco de Paula. Por exemplo, são relatos reais que aconteciam. Esse santo era milagroso demais. Os milagres aconteciam aos montes. Em 1464, ano de grave escassez, vou contar dois fatos. Em 1464, um ano de grave escassez, alguns operários se dirigiram à planície de Terra Nova para encontrar trabalho no território de Galato, região da Calábria. Depararam-se com São Francisco de Paula, que ia para a Sicília, ao qual pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então Francisco lhes disse: mostrem-me seus alforjes, porque dentro há pão. E assim foi. Eles abriram os alforjes e estavam todos cheios de pão fresquíssimo e cheiroso. E eles comiam, e quanto mais comiam, mais aumentavam os pães. Foi um milagre, como aquela lata do profeta e a garrafa de azeite que nunca se esgotava. Assim foi o pão daqueles operários famintos. Segundo a outra narração, Francisco estava indo para a Sicília, tinha que atravessar o canal e o barqueiro não quis levar Francisco e seus companheiros. Então ele andou sobre as águas, ele jogou sua túnica sobre o mar, e ali ele e os companheiros subiram na túnica e foi navegando, caminhando sobre as águas, e ainda foram mais rápido que o barqueiro, passaram pelo barqueiro dando tchau. E isso mostra, de fato, a grandeza de Francisco de Paula, não só nesses milagres, de fato, grandiosos, mas também, sobretudo, a luta que ele empreendeu pelos pobres. E tinha um dom de cura tão extraordinário que chamou a atenção do rei Luís XI da França, que estava muito enfermo, e ele pediu ao Papa Sixto IV para mandar Francisco à França para curá-lo. Francisco, na verdade, não gostou nada da ideia, mas, no entanto, ele obedeceu ao Papa e foi para a França. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se a seus pés, mas nunca recobrou sua saúde.
Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Francisco permaneceu 25 anos nos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Ele era analfabeto e ele tinha um dom, a pregação dele arrebatava multidões, era algo espantoso, sobrenatural. E com a agregação de alguns, e a vida de penitência dele era austera demais. E com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação calabresa mudou a sua vida de eremita para a de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a Ordem Terceira Secular e depois com as monjas. Ele fundou mosteiros na Itália, sobretudo na Calábria, de onde hoje está o seu mosteiro, o mosteiro que ele construiu em Paula, e fundou mosteiros na Itália e na França, sobretudo. Então, é um grande santo, um grande fundador, um grande reformador. E as suas regras foram aprovadas definitivamente por Júlio II em 28 de julho de 1506. Francisco de Paula morreu em Tours em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa por meio dos 3 ramos da família dos mínimos: frades, monjas e terciários. Foi canonizada em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. E um fato, uma curiosidade, ele morreu no dia 2 de abril de 1507, que era uma sexta-feira santa. Então vamos orar com São Francisco de Paula, esse santo maravilhoso, cativante, sobrenatural, estava sempre muito perto dele. Rezemos. Ó São Francisco de Paula, que vos distinguistes na Igreja pelo grande espírito de penitência e em vida convertestes tantos pecadores com vossa palavra, socorrestes tantos necessitados com os vossos prodígios, alcançai-nos também a aversão aos vícios e verdadeira contrição dos nossos pecados. Vós que fizestes tudo por caridade, pela caridade reconciliastes tantos homens, fazendo-os abandonar o ódio e a inimizade, concedei a paz a cada um de nós, às nossas famílias e ao mundo inteiro. E fazei que também nós, seguindo o vosso exemplo, nos amemos uns aos outros como irmãos e amemos a Deus sobre todas as coisas. Amém. São Francisco de Paula, rogai por nós. Orando com o santo do dia é um caminho maravilhoso para a gente crescer na fé, no amor e na esperança. Deus te abençoe e te proteja, livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Obrigado. Até o próximo.